precisamos de uma vontade política de haver já um público. E aí é quando nasce, inclusive de uma forma bem natural, o GCI. É muito difícil por não termos um incentivo financeiro. Foi um susto. De repente eu recebi um telefonema comunicando que o livro estava na capa. E a gente vai usar a arte pra comunicar. Brincadeira de moleque lá pras bandas de tenor, é coisa que tá na mente, ainda no coração. Brincadeira de moleque lá pras bandas de tenor, é coisa que tá na mente, ainda no coração. Com o rio do peixe raso, os vira vagado, com os moleque e os cavalos de plástico comprar na feira. Vaquejada era a brincadeira. Dinheiro, nota de cigarro, Hollywood, tanta importância tinha quanto o sucesso das brigas que a imaginação onde fazia. Era a brincadeira. Brincadeira de moleque lá pras bandas de tenor, é coisa que tá na mente, ainda no coração. Brincadeira. Fazer arte independe de quê? Independe de nada. Fazer arte é apenas uma questão de querer expressar o seu pensamento, de querer manifestar as suas ideias. Na verdade, para fazer arte, nós não precisamos de uma vontade política ou de haver já um público. Para eu fazer arte, por exemplo, eu preciso de um papel, de uma caneta, de um lápis, de uma ideia, de sair na rua, observar certas atitudes, certas coisas e a partir disso aí ter um escape para poder escrever. Lidar com a arte independente de Teotônio é missão para Dom Quixote, porque é você personificar o sonho de um grupo, o desejo de que desperte em outras pessoas o amor à arte e também o fazer a arte. É muito difícil por não termos um incentivo financeiro, não temos um público formado ainda. Eu acho que esse é um dos grandes desafios do próprio grupo, que esse grupo ainda está formando uma gama de leitores. Independentemente de ser em Teotônio Vilela, ou Maceió, ou em São Paulo, seja lá onde for, né, é interessante porque na arte independente você tem a liberdade de falar o que você quiser, expor tudo aquilo que você quer sem dar satisfação a ninguém. Porém, isso soa como uma faca de dois gumes, porque você pode soar muito underground, né? Dependendo do público, aí você pode ser mal compreendido. Então é uma faca de dois gumes. Bom, marginal, se pensarmos na palavra, é aquilo que está à margem, que está para os cantos, jogados, e portanto está fora do centro. Eu vejo que a arte em Teotônio Vilela, ela, para venha cada vez mais para o centro, vai ser necessário educar as pessoas para que elas tenham isso como hábito. Então perpassa, consequentemente, pela educação. E é um dos nossos propósitos enquanto grupo, é fazer com que cada vez mais venha para o centro, deixe de ser marginal. Eu acho que começa com o Marlon, né, dentro da sala de aula. O Marlon começa dentro da sala de aula, porque ele começa a colocar os textos dele, e isso vai gerando uma repercussão nos alunos, né, e um interesse nos alunos. Foi comigo assim, né, juntamente também com as intervenções do Majal, do Milton, e depois disso esses alunos saem, vão para a rua, né, e aí é quando nasce, inclusive de uma forma bem natural, o GCI. O GCI nasceu de uma forma bem marginal mesmo. Grupo Cultural Independente, GCI, foi a primeira fagulha, a primeira iniciativa de nós, os poetas que estavam fazendo suas produções de modo isolado, cada um no seu canto. Começamos a nos juntarmos e participarmos de eventos culturais na cidade, saraus no Centro Cultural, na Praça da Liberdade. Começamos a produzir livrinhos com a poesia de cada um. Então a importância do GCI está nisso, está em ter tirado as pessoas do seu canto, os poetas, e formado um grupo. Isso dá mais união, isso dá mais força. E quem trouxe essa ideia da criação do nome do grupo foi o Claudemir Calixto, um desses poetas. A gente se reunia em bares para discutir, né, poesia, para falar sobre poesia, para declamar poesia e até pensar em criar alguns sarais. Daí saiu alguns sarais, mas o GCI não chegou a vingar. Eu acho que o GCI, de certa forma, ele se tornou meio que um ensaio de como seria o Paiol, né? Isso aqui são rascunhos, né, que a gente falava sobre o histórico, o perfil do grupo. A gente estava formatando o que seria o grupo, né, de poesias. Aqui
essas poesias a gente usava também para fazer exposição em varais. A primeira ata de reunião, entendeu? 28 de dezembro de 2005. Tem a assinatura, inclusive, dos presentes. Majalção, Marlon, o Paulo Sérgio, o Arenato, o Alexandro Alves, o Alves Selva. Tem outras pessoas aqui que se dispersaram. E o Alberto. Achei também aqui os arquivos do Alberto. O Alberto é um amigo do Majal San, que eu conheci. Foi com o Alberto que a gente teve a ideia de juntar os poetas. E daí depois veio nascer o Grupo Cultural. Quando eu mandei para o Alberto a informação sobre a criação do Grupo Cultural Independente, ele já se prontificou de fazer um carimbo, né, para ele aqui, ó. Você pode ver que tem um carimbo com o nome dele, poeta e Grupo Cultural Independente GCI. Quer dizer, ele foi o único, talvez, que teve esse carimbo, né? Aqui tem o ensaio de coisas outras diversas, que é um livro bem caseiro, né? Assim, bem alternativo mesmo, que a gente fazia, imprimia de forma caseira. Parece um fanzine, né? Isso, parece um fanzine. Bem artesanal, né? Artesanal, isso. A gente tinha também as pretensões de algumas ações culturais. Por exemplo, esse jornal cultural era um esboço, né, do que a gente queria criar, do que a gente poderia de repente criar, que é também essa ideia do fanzine, né? Uma coisa que eu acabei falando que eu não sabia que era tão assim ao pé da letra, escrever, aquela história de escrever nos guardanapos, entendeu? A gente de fato escrevia nos guardanapos. Isso não era só eu não, se a gente for procurar aqui, a gente vai encontrar mais guardanapos escritos com outras caligrafias de outros poetas também, entendeu? Voa lá, Teutônia calada, virgem mal amada, indócil donzela arraigada, travestida de dor e poeira. Com tua beleza deformada e tua utopia sem consequência, de extremo a extremo, cicatriz de uma geografia acidentada confusa. Paiol. Ficou decidido que esse seria agora o nome do grupo, sugestão do Claudemir Calisto. E de imediato a gente achou muito legal, porque dentre muitas coisas que a arte tem que ser, ela é uma arma. Como o Paiol é um reservatório de armas, a gente de imediato vislumbrou isso. E logo após foi sugerido por mim que a gente designasse o que significaria cada uma das letras. E aí eu sugeri projeto artístico, insano, orgasmático, literário, que é também o que a arte é, insana e orgasmática. O Paiol, ele surge a partir do trabalho que o Robson faz, né, de algumas poesias do Marlon, minhas, da Juliana, dele mesmo e do Majal. E aí ele mandou isso pra gente, né? Na verdade, primeiro ele mandou alguns textos esporádicos lá da Paraíba. Depois ele mandou outros e a gente teve a ideia de publicar o Traço Inverso. Eu acho que, de certa forma, o Traço Inverso se tornou a obra que abriu, que consolidou não, acho que inaugurou o grupo, né? Que dá nascimento ao grupo. Eu estava em João Pessoa, né? Tinha acabado de chegar em João Pessoa, e de repente me veio a ideia de pegar alguns poemas de alguns dos nossos escritores, né? Daqui, da nossa cidade, e adaptar alguns desses poemas para a linguagem dos quadrinhos, né? Que era para atrair não só o pessoal que gosta de poesia, mas também o pessoal que gosta do mundo dos quadrinhos. Na verdade, o Paiol nasce até depois do Traço Inverso, porque quando a gente publicou o Traço Inverso, né, a gente queria tornar aquilo palpável. Era uma ideia minha e do Marlon fazer isso. E aí depois, quando nós conseguimos vender o Traço Inverso, aí nós percebemos, cara, aqui tem um projeto, aqui tem, vamos dizer assim, a continuação, aqui tem o renascimento do que seria o GCI. Assim, esse livro, o Traço Inverso, ele não me foi solicitado, né? Ninguém pediu que eu fizesse esse livro. Foi algo que me veio assim, né? Foi meio que uma travessura que eu fiz, né, com os nossos escritores, alguns dos nossos escritores. Eu não pedi permissão a eles, inclusive eu peço desculpas, né? Foi um susto. De repente eu recebi um telefonema comunicando que o livro
estava na gráfica e precisava do meu nome. Até então ninguém conhecia a minha poesia, ninguém sabia que eu escrevia poesia. E foi a partir desse momento que eu, de fato, entrei no grupo com a publicação do Traço Inverso. Eu fiz essas adaptações, enviei por correio para o Claudemir, que mostrou para o Marlon, e aí eles decidiram, né, posteriormente publicar esse livro. Ele foi publicado com o dinheiro do bolso do próprio grupo, e já com o dinheiro das vendas desse livro, que teve uma tiragem pequena, cerca de 400 exemplares, eu acho, com o dinheiro dessas vendas já foi publicado o livro Paragens, do Alex. O cão marca o osso de olho na carniça, matilha agendando a vingança, plebe burlando o discurso, povo na ponta da lança. A arte na minha vida, ela me ajuda a conviver comigo mesmo. A arte tem esse papel libertador, né? Liberta o ser humano. Ele tira o ser humano da caverna, né? Caverna de Platão. A arte em si, ela ajuda, como eu já falei, a conviver comigo mesmo. É na arte, na música, na literatura, no cinema, que de certa forma eu busco respostas para as coisas que não tem resposta, né? Uma vez eu vi uma entrevista com o Ferreira Goulart e por que a poesia, né? E o Ferreira Goulart disse, porque a vida não é suficiente, né? Só a vida não é suficiente. O ser humano sem arte não seria suficiente. Subversão, expressão, poder dizer o que talvez você não conseguisse dizer de outra forma. Eu acho que a arte é esse megafone, né, que a gente usa para dizer, eu sou assim, né, mas também posso não ser assim amanhã, né, e a gente vai usar a arte para comunicar isso. A arte foi o que me impôs de pé. Eu precisei me alimentar dela a vida inteira para sobreviver. As dificuldades, as decepções e todos os aprendizados que a arte me trouxe, me tornou uma pessoa mais humana, uma pessoa mais consciente do meu papel na sociedade. Nesse aspecto, a arte é a transcendência para mim. Ela me faz renascer, ressurgir como fênix das cinzas. A arte é um poder, é um estado de espírito, é um estar sendo no mundo. Eu diria, em resumo, que a arte é uma existência, é um sentido para a vida. Castiga, bexiga, lixa. Encaica, burrinha. Brincadeira de moleque lá. Eu fui muito influenciado pelo cinema, a música, né, o rock and roll, quando eu fui apresentado ao rock and roll, e a literatura, né? A literatura, principalmente a escola realista, a poesia romântica, a música, principalmente os movimentos do rock and roll, da tropicália, bossa nova, todos os grandes movimentos da música popular brasileira me influenciaram muito. Recentemente o cinema. Tenho aprendido muito e isso tem interferido na minha escrita bastante. A música, né, por influência do meu pai, né, que é músico. O desenho, né, que eu desde criança que eu desenho, né, tem algumas crianças
que tem umas pessoas que param, né, quando crescem, e tem outras que continuam. E assim, eu continuei. E o cinema, né, desde o início da adolescência, né, me interessando, né, e acho que por esse gosto do cinema, relacionando cinema, música e desenho, né, vem essa coisa do quadrinho. Cara, é uma mescla de muitas coisas, né? Eu lembro que eu comecei pelos quadrinhos, os quadrinhos me motivavam muito, depois passei para o cinema, o rock and roll veio em seguida me salvando, abrindo a minha mente para um bocado de coisas, e isso só no quarto momento é que vem de fato a literatura. Bom, eu já tenho uma produção que consiste de 4 livros autorais, né? Primeiro, Frente e Verso, 2003, ele tem uma temática que beira o intimismo, a poesia social e metalinguística. O segundo, 4 anos depois, 2007, no Hall da Pedra, ele já traz uma temática completamente diferente, que é a questão da carne, a questão do desejo. O terceiro, 2011, Lá do Caroço, é um livro que ele traz uma temática bastante forte com relação às questões ligadas ao social. Um livro de muita crítica comportamental, religiosa, social, política. E o quarto livro chama-se Viu e Tal, que ele perpassa todas essas temáticas, mas ligadas na questão do paradoxo da linguagem. Para que serve a arte? Ela serve ou não serve? E eu tento, por meio desse livro, Viu e Tal, dar a minha interpretação a respeito da arte. Ela serve ao mesmo tempo que não serve. Não sei se me entendem. A segunda publicação do grupo, né, do Paiol, foi o Paragem, o meu livro. Né? A cada publicação o grupo se consolida. O Paragens, a ideia do Paragens é de propor, é uma ideia propositiva, né? É um livro metalinguístico que ele parcialmente poderia dizer que ele usa a poesia para entender a poesia, né? Uma proposta da poesia a partir dela mesma, uma reflexão da poesia em si, né? E eu acho que o Paragens ele tem muita transgressão, ele tem muita proposição, ele tem é como se fosse um pouco de tudo de mim ali, eu acho que tem. Eu, fagulha, brasa, pó ao vento, sopro de singelas palavras, poeira de versos. Eu, gotas de sal em vistas turvas, face nuvem parindo água de nascentes líricas. Eu, pétalas despedaçadas, roseiral cheio de botões, abrindo, exalando, cantigas em tardes pálidas. Eu, escriba da areia, recito a brisa, rimas do caderno praia, antes que o vento leve a rima. A minha casca, que não é pétrea, por isso não é dada às cracas. A minha casca, este mosaico de peças em pano de tergal, não é da matéria das frutas cristalizadas, nem das peles dos casacos de vison. Eu espero que o Paiol inspire outras pessoas a publicarem seus livros, independente de ter apoio político ou não, que também inspire outros movimentos surgirem na nossa cidade. Trazendo consigo algumas artes atreladas, tipo cinema, né? Eu acho que o discurso do cinema é muito forte, a gente não pode desconsiderar essa hipótese. A música também. A gente quer ir às periferias, né? Não só as periferias, mas a cidade como um todo. A gente quer levar a leitura nesses lugares. A gente quer apresentar o projeto e o que o projeto já fez com as pessoas que estão dentro do projeto. De lá a gente quer tirar os alunos que saíram da sala de aula e que foram para a rua, junto com os professores, com o Marlon, com o Milton e com os outros que contribuíram. Eu acho que esse é o objetivo. Eu acho que a vida do Paiol tem sentido nesse aspecto. Acho que a gente está tendo uma espécie de regalia que a geração, né, do Marlon, por exemplo, acho que não teve, né? Que é essa coisa de você
ver pessoas da sua cidade, né, publicarem livros, né? Aí você pensa, não, se esse pessoal está fazendo, então eu posso fazer também, né? Você passa a considerar essa possibilidade de fazer arte, né? A gente precisa acreditar, arregaçar as mangas, lutar, batalhar, trazer a arte desse local que estão colocando ela, que é a margem, trazer um pouco cada vez mais para o centro. E para isso nós precisamos publicar, precisamos colocar os livros aí à disposição das pessoas e levar a arte até as pessoas. E que seja algo que desperte também o desejo de consumir a arte de Teotônio Vilela. Esse é o meu grande desejo. Não existe a dor e tampouco amor no imaginário. Não se vê as mãos segurando as horas e passando a prece aos apressados esquecidos. Para eles tudo se parece. Esqueço até meu nome, engarrafando nuvens no quintal do imaginário. Resisti à dor e defini o amor como ilusório. Eu te amei em vão, perdi todas as forças. E se foram nossos planos? Eu perdi todas as contas. Larguei o meu rosário.